Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente tem um convidado, como vocês estão vendo aqui. Então, esse é o Flávio, meu noivo, e em função do assunto, das perguntas, enfim, que vieram dos outros vídeos que eu tenho gravado sobre relacionamentos, troquei algumas ideias com ele mas por fim acabei achando melhor dele mesmo vir aqui falar para vocês, né? Então assim, a gente quer abordar hoje um pouco, em especial, de algumas perguntas que têm vindo sobre o comportamento ou um perfil narcisista. Então, não sei se você sabe direito o que é isso ou não, enfim, a gente vai tentar trazer um pouco sobre isso, sobre como pessoas que têm esse tipo de comportamento atuam e tal. E aí o Flávio vai poder falar um pouquinho mais com vocês sobre isso, certo? Tá bom, Aline, obrigado. Oi, pessoal, prazer estar aqui, poder conversar sobre esse assunto tão sério e que atinge tantas pessoas aí em diferentes ambientes sociais. Enfim, quando a Aline me perguntou o que eu achava ou como é que eu poderia estar explicando para ela como uma pessoa narcisista ela age, quais são os sintomas, quais são os principais sinais de que uma pessoa está se relacionando com uma pessoa que tem uma personalidade narcisista, a primeira coisa que eu disse para ela foi o seguinte, foi assim, Aline, a gente está falando de um transtorno de personalidade, tá? E talvez o narcisista seja aquele que as pessoas mais conhecem porque é aquele mais fácil de ser identificado. Porque, grosso modo, o narcisista é aquela pessoa que tem uma personalidade grandiosa, né? Muito mais do que ela tem na realidade. Então é muito fácil saber que a gente está se relacionando com alguém narcisista, porque um dos traços, né, um dos quesitos para diagnóstico é justamente ter o comportamento recorrente de diminuir o parceiro. Mas aí eu disse para ela o seguinte, Aline, talvez seja mais proveitoso para o público saber que existem outros transtornos de personalidade que são mais difíceis de identificar e que atingem muito mais pessoas, trazendo danos tanto para o casal quanto para as pessoas que trabalham com esses sujeitos que têm transtornos de personalidade bem estabelecidos. E eu disse para ela assim, então eu gostaria de falar sobre isso, sobre esses outros tipos de transtorno de personalidade, além do narcisista. Aí ela concordou, me convidou para vir falar com vocês. E assim, eu vou trazer alguns dados que eu acho que são os principais para trazer como alerta para vocês, né? Um deles é a prevalência dos transtornos de personalidade, que entre a população em geral oscilam entre 9% e 15%, né? Esse número tem uma oscilação grande pela dificuldade em estabelecer o diagnóstico com os testes e os padrões científicos que esses transtornos exigem, né? Como é pouco testado, a gente tem dificuldade em achar um número exato, né? Mas de fato, assim, a primeira coisa que você tem que saber é que é muito mais comum do que você imagina, né? A gente se relaciona aí com pessoas com transtornos de personalidade muito bem estabelecidos sem se dar conta, né? E essas pessoas em geral elas são funcionais, né? Elas ocupam cargos importantes, elas têm profissões de sucesso, muitas dessas pessoas se dão bem em ambientes competitivos, o que é socialmente aceito e valorizado. Então é muito possível que um de nós já tenha se relacionado com alguém com um transtorno de personalidade relevante sem saber e achando que aquilo era normal. E esse foi um dos temas que eu quis trazer com a Aline, porque o que eu acho mais relevante, né, é trazer elementos para vocês identificarem se vocês estão se relacionando com alguém que tem um transtorno de personalidade. E o meio mais fácil de você descobrir isso é se recorrentemente, ao longo do tempo, de forma estável, uma pessoa com quem você convive, ela te provoca emoções fortes, geralmente emoções negativas, digamos assim, raiva, medo, asco, vergonha,
sem que a origem disso, sem que o evento, né, o estímulo seja proporcional à emoção que você está sentindo. Por exemplo, num relacionamento, você deixa de fazer algo que o seu companheiro ou a sua companheira havia pedido, uma coisa simples, do tipo, bota água na geladeira que quando eu chegar eu quero tomar água gelada. E você não faz isso, você esquece por qualquer motivo, e a pessoa faz um escândalo, a pessoa te rebaixa assim para debaixo do capacho, você se sente muito mal com isso, como se o fato de você ter esquecido algo assim tão simples não fosse justificável, entendeu? Porque tu foi fazer outra coisa, tocou o telefone e era da sua mãe querendo desabafar, e você foi e acabou esquecendo de fazer. Quando isso se repete muitas vezes, esses eventos simples, e a pessoa reage de modo quase descontrolada, com uma emoção desregulada e te causando uma reação emocional que também é desproporcional ao evento, então muito provavelmente você está se relacionando com alguém que tem um transtorno de personalidade. Para os psicólogos ou psicólogas que estejam assistindo, eu estou falando do DSM-5 ali, do grupo B, dos transtornos de personalidade, que justamente envolvem essa falta de manejo emocional. E aí, para a pessoa causar ou estabelecer algum tipo de equilíbrio emocional, a partir do desequilíbrio dela, ela tem que desequilibrar o outro. Então, gente, acho que isso que o Flávio falou, assim, é super importante, né? Porque até por outros exemplos que a gente trouxe nos outros vídeos que a gente tem falado já, não exatamente com esses nomes, né? Mas sempre que a gente estiver numa relação, e como o Flávio comentou, não necessariamente só numa relação, né, de casal, né? Mas também em relacionamentos que envolvem o nosso trabalho e tal, onde a pessoa faça coisas que sejam realmente desproporcionais, né? Tenha reações, enfim, desproporcionais com o evento ali que gerou talvez a discussão. A gente pode sim, né? Como o Flávio comentou, então acho que isso que é importante, assim, a gente entender que a outra pessoa pode estar apresentando, ou pode realmente ser, né? Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. E não necessariamente você que está me escutando, que faz parte dessa relação, né? Você precisa entender disso ou realmente talvez fazer com que a pessoa vá atrás disso para tentar se melhorar. Enfim, até porque daí envolve o outro, e a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que também tem toda a questão do outro também se ver como alguém que precisa de ajuda, como alguém que talvez, né, vá precisar de algum tipo de tratamento, de acompanhamento, enfim. Deixa eu fazer um comentário, Aline. Assim, o que a gente conversou, inclusive, é que, na verdade, a origem é totalmente vinculada ao outro. Isso. Assim, não tem nada a ver com você. O fato de você estar sentindo essa emoção forte nessas situações, a tua reação é natural. Porque você está diante de uma pessoa que não consegue manejar as suas emoções e os seus impulsos. Então, a tua emoção é correta. Você está reagindo emocionalmente com intensidade porque uma outra pessoa está reagindo com uma intensidade forte nas emoções. E assim, não há o que você possa fazer para controlar isso, porque a origem não está em você, a origem está no outro. E aí o importante é você observar a questão do tempo. Se isso acontece há muito tempo, isso eu não posso dizer que é uma prova do diagnóstico, né? Porque aí é casuístico, a gente tem que ver caso a caso. Mas assim, é um forte indício de que a outra pessoa, sim, tem um transtorno de personalidade bem estabelecido e você pode fazer muito pouco, né? Porque o tratamento envolve a pessoa querer ir a um profissional, seja um psicólogo e um psiquiatra, se submeter a um psicodiagnóstico e, junto com o profissional de saúde, fazer a escolha pelo tratamento. Se vai ser um tratamento medicamentoso, se vai ser um tratamento psicoterápico, se vai ser um tratamento conjugado, avaliar se não tem outra doença junto com essa, né, uma comorbidade. Então, veja assim, você está numa situação complexa, mas depende muito da vontade do outro querer melhorar. É isso, tá, gente? Assim, em função do tempo, a gente vai encerrando por aqui o assunto. Flávio, quer falar um pouquinho da tua fanpage?
Então, pessoal, a Aline me convidou para vir para cá e pediu para falar um pouquinho da minha fanpage, Flávio Paiva, Psicologia para Alto Desempenho. Quem quiser me procurar lá no Face, procura e curte lá. Isso. Beijo, gente. Deixe comentários, dúvidas, perguntas. Estamos aqui para tentar ajudar e quem sabe a gente grava um outro vídeo juntos. Sim. Beijos. Beijo, Tchau, tchau. tchau.